Então, meus queridos, sem mais delongas, o texto para o qual eu queria chamar sua atenção nessa manhã é o texto de Êxodo, capítulo 15, versículos 22 até o versículo 27. Um texto que, desde a minha adolescência, fala muito comigo. Êxodo, capítulo 15, versículos 22 a 27. Eu dei como título Águas Amargas para Adoçar Vidas. Portanto, abra comigo aí a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 15, versículos 22 a 27. Tenho certeza que todos já abriram. Vamos então fazer a leitura, meus amados irmãos, vamos lá? Amém? Diz assim o texto, versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das palmeiras. Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, Pai Santo. Nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, em diversas situações de coração, em diversas compreensões, expectativas, em diversos momentos de espírito, Senhor. Mas nós queremos continuar o que foi começado, Senhor, aqui nessa manhã, e temos certeza disso. Queremos este encontro com o Senhor, queremos ouvir Tua voz, queremos que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, ultrapassando, Senhor, os limites da pessoa humana, Senhor, ultrapassando as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, as minhas deficiências, Senhor. Todas elas, ó Deus, estão expostas diante de Ti, mas nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que formou o homem de uma estrutura muito menos nobre do que hoje ela é constituída. O Senhor nos fez do barro, e do barro, Senhor, Tu pode fazer aquilo que é aprazível, agradável, que é a Tua vontade, Senhor. Tu podes fazer aquilo que é o Teu querer. Queremos olhar, ó Deus, para essa experiência desses homens e mulheres da antiguidade que inspiram o nosso coração, que retratam as nossas próprias experiências nessa manhã. Ó Deus, queremos olhar para as águas dessas experiências e não apenas sentir sede, Deus. Não apenas, ó Deus, procurar também descendentar o nosso coração, mas queremos, ó Deus, que essas águas reflitam como um espelho em nossas experiências aquilo que nós somos, Senhor. Que essa manhã seja a manhã em que Mara, ó Deus, nos revele a verdadeira natureza que nós escondemos em nossas almas, Senhor. E que o Senhor se encontre conosco para nos curar, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o livro do Êxodo é um livro que narra de maneira especial
a libertação do povo de Israel do cativeiro dos egípcios e também a sua instrução ali no deserto do Sinai. Eu já falei para vocês numa oportunidade anterior sobre o livro de Gênesis, e também o Êxodo é um livro de composição de Moisés. Moisés, esse homem extraordinário de Deus, que foi um legislador na antiguidade. Esse livro provavelmente foi escrito em 1440 a.C., portanto nós temos uma distância de quase 4.000 anos entre essa história e o que vamos tentar aplicar para as nossas vidas nessa manhã. O livro de Êxodo também traz no seu bojo uma divisão muito simples. Do capítulo 1 até o capítulo 14, nós temos Deus preparando a libertação do povo de Israel e, de fato, efetivando essa libertação. Dos capítulos 15 até o capítulo 16, nós temos a revelação de Deus ao povo de Israel, como o Deus, o seu Senhor, aquele que o resgatou para que eles fossem uma nação santa. E, de fato, esse é o objetivo do Êxodo, é mostrar como Deus pode instaurar na terra um povo de sacerdotes, uma nação santa que traria não apenas a exposição escrita da sua vontade na legislação, não apenas um modo cultural de se formatar a nossa vida, aquilo que é a vontade de Deus, mas trazer o governo de Deus, como se fosse o início do reino de Deus aqui na terra, essa nação de reis e sacerdotes. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto que eu separei nessa manhã, nós vemos uma situação muito curiosa. Nós vemos que esse povo é encaminhado para uma outra experiência. E Deus os conduz para um local difícil, um local que aponta mesmo para a escassez, para a dificuldade, para a inviabilidade da vida humana, que é o deserto. E segundo nós podemos ler aqui, nós podemos observar nesse texto, o propósito de Deus era muito mais do que provocar sede naqueles homens e mulheres. Era perscrutar o que havia nos seus corações. De maneira, meus irmãos, que o sentido desse texto é um só. É que Deus usa experiências amargas para provar o sabor das pessoas. Nessa manhã eu quero deixar 3 lições com base nesse tema, nesse significado central que sai desse texto para nós, de maneira que tentarei fazê-la ser clara, essas lições serem objetivas para o nosso coração. Então observe, meus irmãos, primeira lição que nós vemos a partir desse sentido, desse significado, é que experiências amargas revelam a instabilidade das pessoas. Se você acompanhar comigo o versículo 22, nós nos encontramos no momento imediatamente anterior ao que aconteceu aqui. O povo de Israel ainda estava extasiado com a experiência fundante da sua libertação. Vocês sabem, nos narra aqui o texto do Êxodo, que houve uma miraculosa intervenção divina ali naquela situação. O povo ficou cerca de 430 anos entretecido, sendo gerado em meio àquela cultura pagã, profundamente ostensiva, a sua fé, a fé que eles desde Abraão traziam nos seus corações. E no capítulo 14, 15, na verdade desde o 13, Deus prepara essa grande libertação, quando conduz o povo para contornar o deserto de Sur, onde eles já haviam estado antes, e agora passarem pelo Mar Vermelho. No versículo 22, nós ainda estamos naquele momento em que aqueles homens e mulheres, em que aquelas crianças, em que aqueles jovens, todos eles puderam contemplar com seus olhos, com a prova palpável, a fé sendo de fato descrita objetivamente diante deles, porque muralhas de água, nos diz as Escrituras, se levantaram de um lado e de outro, metros de água que serviram como escudo de passagem para o outro lado da liberdade daquele povo que Deus tanto amava. E diz as Escrituras, no livro de Êxodo, que aquele povo passou a pé enxuto por meio das águas do mar, e quando olharam para trás, viram todos os seus inimigos egípcios sendo dissipados pelas águas que o Senhor fez voltar contra os seus inimigos. Esse momento gerou muita alegria, muito júbilo. Nós, inclusive, temos a menção disso no versículo anterior, imediatamente anterior, versículo 21. Nós temos
Miriam, a irmã de Moisés, celebrando a Deus nesse momento, repetindo o coro do cântico do próprio Moisés. Ela fala: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Portanto, o nosso texto começa muito diferente da situação em que esse povo se encontra no bojo, no centro, no cerne dessa experiência. Se você continuar olhando comigo o versículo 22, esse povo é agora encomendado, é dirigido por Moisés para um deserto do Mar Vermelho. Eles foram para o deserto de Sur. E eu já adiantei para vocês, eu não preciso me esforçar para falar isso, nós todos somos afeitos à realidade sertaneja e sabemos que o deserto não tem nada a oferecer no sentido de provisão para populações como a qual aqui é registrada, é narrada para nós. O que esse povo iria fazer num deserto, meu irmão, minha irmã? A situação se complica quando nós observamos o quantitativo de pessoas. Capítulo 12 e versículo 37 de Êxodo diz que 600.000 homens saíram do Êxodo, liderados por Moisés. Isso afora crianças e mulheres. O que nos dá um quantitativo, e sem também os animais. Isso nos dá um quantitativo que os estudiosos calculam entre 2 e 3 milhões de pessoas, saindo das fontes de água, abastecimento de comida, e sendo encaminhados pela mão de Moisés para um deserto. Imagine você agora na sua mente, desenhe, faça essa exegese imaginativa no seu interior. Imagine 3 milhões de pessoas saindo da praia do júbilo, da glória, da celebração de Deus e indo agora para o deserto. O texto nos diz que eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias em que os seus corações foram testados, em que eles foram convidados a testar habilidades no racionamento de suas provisões, mas ao final de contas, 3 dias depois, toda a água havia acabado, e aqueles homens e mulheres estavam fadados a morrer de sede no deserto. Então, meus irmãos, ao final do versículo 22, nós temos 3 milhões de pessoas, fora os rebanhos que os acompanhavam, com a garganta seca, totalmente fragilizados, a ponto de se frustrarem mais uma vez, porque diz o versículo 23, meus irmãos, que no último esforço de sabedoria, um último esforço de tentar remediar a situação, aqueles homens e mulheres tentaram, vamos também imaginar, não sabemos, não temos nenhum relato aqui, nenhuma evidência interna aqui nesse texto, mas podemos imaginar que eles procuraram alguma fonte de água potável, algum riacho, alguma lagoa, ou como dizem ainda os estudiosos beduínos que ainda existem naquela região, existem muitos poços artesianos cavados, talvez alguns remetam a essa era, a esse tempo. Esses homens se puseram desesperadamente a procurar águas para que as suas gargantas, a sua sede fosse sanada. E imagine agora, meu irmão, minha irmã, que depois dessa viagem de 3 dias, finalmente se acha água, mas a água não é própria para beber. No versículo 23, traz esse designativo, essa palavra que é tirada literalmente do hebraico. Mara é como a palavra é falada no hebraico, é uma transliteração, Mara. E esse título que eles deram para o lugar simboliza, de fato, a situação não apenas da água, mas do coração deles, porque as águas eram intragáveis, as águas eram amargas. Imagine então que esses 3 milhões de pessoas fizeram todos os seus esforços, fizeram e conseguiram encontrar essa água, mas essa água é uma água salobra. Alguns estudiosos dizem que a substância que é rica nessa região se chama natrão, que é um composto que tem bastante sódio na sua composição, portanto a água era salgada. E nós sabemos que é impossível beber muita quantidade de água salgada. A água salgada ingerida em grandes quantidades pode provocar a morte. Ela desidrata o organismo, pode provocar diarreia, e se você não tiver soro no deserto, você morre de diarreia. Você morre desidratado. Afinal de contas, nós chegamos ao
ao cerne desse primeiro ponto que eu queria de fato chamar a sua atenção, que a gente se concentrasse aqui, no versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então, meus irmãos, tomando aqui a minha primeira lição, eu queria que você observasse em primeiro lugar aqui, esses dois momentos diferentes. Dois momentos marcados pela condução de Deus, pela direção de Deus, que usou também águas muito parecidas, águas do mar e águas salgadas. No versículo 22, esse povo está à beira do mar, celebrando a Deus, cantando, jubilando, seus corações estão fixados no Senhor, seus olhos estão apaixonados pelo que Deus acabou de fazer por eles, eles rejubilam, porque grandes coisas o Senhor fez no meio deles, como nós acabamos de cantar nessa manhã. Mas no versículo 24, a situação é inversamente proporcional, é totalmente outra. Esses homens e mulheres agora estão murmurando. Não, observe também, estão agora lançando essa murmuração contra Moisés. Então vamos fazer algumas distinções aqui. Nós temos águas do mar que levam à celebração e fixam os olhos em Deus. Nós temos agora águas subterrâneas, águas de aquíferos, enfim, do rio, do lago, salgadas igualmente, que geram amargura e fixam os olhos no ser humano. Esse texto nos mostra a instabilidade das nossas reações diante das diversas situações. Eu lembro você, meu irmão, que essa circunstância foi conduzida por Deus. Foi Deus quem guiou aquele povo no meio do Mar Vermelho. Havia sido Deus que tinha guiado o povo para o deserto. Com qual objetivo? Qual era o objetivo? Qual o motivo? Por que Deus levaria 3 milhões de pessoas para morrer de sede num deserto? O que Deus quer fazer na vida de quem está experimentando a amargura de uma experiência difícil? Que Deus seria Deus de bondade, Deus de fidelidade, de amor, que levaria um filho seu para o deserto. Esse texto está recheado, meus irmãos, é uma riqueza aqui para a gente explorar, mas eu queria me fixar somente nisso. Observe comigo, meus irmãos. Esse povo, diz a palavra aqui, murmurou. Não se engane, se nós fizermos aqui, eu concordo com alguns comentaristas da Bíblia, é muito mais do que um desgosto, é muito mais do que uma indisposição, é muito mais do que uma frustração. Murmurar significa aqui uma atitude deliberada contra Deus, uma rebelião, uma revolta, um espírito indignado contra a atitude de Deus. Portanto, meus irmãos, o que essa experiência amarga trouxe, revelou no coração daquele povo, foi a sua inconformidade com a vontade de Deus. E eu queria, antes de fechar esse primeiro ponto, de andar aqui nessa aplicação, eu queria que você notasse comigo a importância de uma teologia pastoral equilibrada. Eu sei que aqui no nosso meio, que as pessoas que escutam as pregações, sei que existe pelo menos 2 públicos. Sei que em todos os lugares, em todos os momentos, existem pessoas atribuladas, pessoas tristes, pessoas que estão passando por dificuldade e que precisam do consolo de Deus. Mas eu também sei, meus irmãos, que igualmente existem pessoas que estão passando experiências com as quais elas se deparam, que deixam o seu coração endurecido, perverso, renitente contra a vontade de Deus e precisam de arrependimento. E meus irmãos, essa manhã eu preciso ser fiel ao significado desse texto da Escritura. O que a Escritura está nos revelando, meus irmãos, é o perigo que todos nós como igreja de Deus corremos. Não se engane no seu coração, eu e você somos esse povo. Ou eu e você podemos nos tornar esse povo.
Isso acontece, meus irmãos, porque em diversas oportunidades, inclusive na minha adolescência, eu lia, como muitos de nós aqui leem esse texto e me admirava, meu Deus, como é que esse povo pode ser tão incrédulo? E a gente nunca aplica a Escritura ao nosso próprio coração. Então, meu irmão, não seja indolente com a sua vida nessa manhã. Se Deus está conduzindo você objetivamente, e isso pode estar acontecendo, porque Ele fez isso com o seu povo, o dirigiu para o deserto. Isso tem um propósito no seu coração. Eu queria ir além ainda nesse ponto, meus irmãos, me permita me delongar um pouco mais. Havia motivos justos para a reclamação. Eles de fato tinham corrido 3 dias no deserto, eles de fato tinham racionado as suas provisões. Eles estavam obedecendo à voz de Moisés, eles tinham se esforçado, tinham louvado no momento do júbilo, da celebração a Deus. Eles estavam ali agora por uma ordem divina, por um direcionamento do Senhor. Havia, portanto, motivos justos, justificados. A sua murmuração era baseada em fatos reais. Mas mesmo assim, aqueles homens pecaram contra Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque murmuração não cabe na boca do cristão. Aqueles homens e mulheres esqueceram-se rapidamente de Deus e fixaram seus olhos em Moisés. Aliás, há algumas pessoas que acham que isso tudo é uma experiência. Claro, foi uma experiência muito difícil, meus irmãos. Foi de fato uma fornalha abrasiva, como nós estamos sentindo um pouquinho do calor nessa manhã. Mas veja você, meu irmão, no capítulo 13 de Êxodo, esses homens e mulheres não ficaram abandonados no deserto. Diz aqui o versículo 21 do capítulo 13, que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Naqueles 3 dias, naquele primeiro dia em que eles passaram o Mar Vermelho, eles viram a glória do Senhor. A nuvem do Senhor os acompanhou pela manhã, impedindo que o sol ferisse suas cabeças. O fogo, a coluna de fogo, esteve durante 3 dias naquela escassez com eles, para que eles tivessem certeza que o Senhor estava com eles. Era Deus que tinha dirigido eles para o deserto. Então, meu irmão, se Deus está fazendo algo específico na sua vida, está te dando experiências amargas, é porque Ele tem algo a falar ao seu coração. E não vamos cair, como fizeram esse povo, como fez o povo de Deus essa manhã, não vamos cair na sutil tentação de trazer as justificativas que haverá sempre. Haverá sempre os motivos. Mas eu estou cansado, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me esforçado, eu tenho até orado, tenho sido fiel diante de Deus, então eu tenho direito, como qualquer outro ser humano, de reclamar, de chutar o balde, de explodir, porque, enfim, eu sou humano. Eu queria também que você notasse, meus irmãos, que quando Deus nos conduz para essas situações de amargura, nós, muito frequentemente, tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos no ser humano. Aquele povo murmurou contra Deus? Não. A Escritura diz no versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés. O povo sabia que Moisés não tinha condições, humanamente falando, de retirar água de lugar nenhum. Mas o povo reclamou de Moisés porque não tinha coragem de admitir que a sua raiva era a raiva de Deus. Eu quero que você olhe agora a sua vida pessoal, você na sua casa, você com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Quantas vezes nós estamos passando por experiências específicas de Deus e descontamos a nossa indisposição, o nosso inconformismo, a nossa não aceitação da vontade de Deus na pessoa que está do nosso lado. Murmuramos contra a pessoa, quando de fato o nosso coração está revoltado contra Deus.
Deus pode nos conduzir, meus irmãos, a lugares amargos, mas não para nos punir, mas para que nós descubramos o quanto de nossa fé permanece firme. Nessa manhã, meu irmão, o Espírito Santo convida a mim e a você a fazermos essa avaliação, porque todos nós estamos suscetíveis a passar esses momentos difíceis, e não esqueça, não ouvide o seu coração, não permita, não se conforme, não caia nessa tentação de achar que porque nós estamos nesse lugar bonito, nessa estrutura que nos convida à adoração, que o nosso coração está infenso à perversidade. Não confie nos seus motivos, desconfie da sua alma, desconfie do seu coração, das suas justificativas, das suas intenções. Nós temos um coração que pode nos levar ao inferno. Se estamos passando por essa situação de amargura, vamos tirar os olhos das circunstâncias humanas e vamos pô-los em Deus, porque foi isso que Moisés fez. No versículo 25 nós temos a segunda lição, meus irmãos. Deus frequentemente prova o sabor das pessoas. Nos diz o versículo 25, Moisés clamou ao Senhor nessa verdadeira atitude de um mediador, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, diz o versículo 25. Assim que nós oramos, o Senhor se alegra em responder nossas orações. E, meus irmãos, existe tanta história aqui, existem tantas possibilidades. Não quero me delongar na interpretação desse texto. Esse pedaço de madeira, esse lenho que tem aí na sua Bíblia, ele recebeu as mais diversas interpretações na história da igreja, meus irmãos. Basta nos entender que é um pedaço de madeira, que ele serviu como a vara de Moisés, foi um instrumento de Deus. Moisés então recebeu essa indicativa de Deus. Moisés ora, Deus mostra para ele esse pedaço de madeira, ele joga a madeira nas águas e as águas se tornam doces. Mais uma vez, meus irmãos, existe muita especulação, se essa madeira tinha propriedades medicinais, se serviu como um remédio homeopático, que diluiu ali seu poder de atuação na água, enfim. Surgiu até mesmo na história da igreja durante a Idade Média, a interpretação, na verdade, a aplicação de que, assim como essa madeira foi jogada na água, essa madeira tipifica a cruz de Cristo, que quando aproximada das nossas amarguras, adocica as nossas experiências. É bonito essa interpretação. Existe também um modo de ver dos judeus. Os judeus de fato acreditam que essa árvore por si só tinha um gosto amargo, mas ainda assim ela adoçou as águas de Mara, aquelas águas que estavam ali. Contudo, meus irmãos, eu queria que você notasse comigo a junção que há no comecinho do versículo 25 e o finalzinho do versículo 25. A palavra, vamos ler então. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou. A palavra hebraica aqui, que é usada para o verbo mostrar, ela vem da mesma raiz da palavra instrução. No hebraico é Torá. Torá é o nome como os judeus chamam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, que é também chamado de lei. Então, veja que interessante, meus irmãos, Deus instruiu Moisés a respeito daquele meio de salvação. Aquela situação, em outras palavras, se liga com o finalzinho do versículo 25, ali o Senhor deu para eles estatutos e uma ordenança. Se tratava aquela experiência toda de um momento didático, de ensino. Deus estava ensinando o quê, Harrison? Ensinando sobre o coração deles, sobre a alma deles, sobre a interioridade, sobre a própria estrutura do coração humano diante das diversidades da vida, das adversidades da vida, ensinando sobre ele mesmo, sobre quem ele é. Deus instruiu Moisés sobre o pedaço de madeira. Moisés jogou o pedaço de madeira na água, e diz o versículo 25 ao final, que ali Deus os provou. Provar é uma palavra que tanto serve para a degustação do sabor,
como serve também como método para avaliar alguma coisa. Deus está provando, meus irmãos, o nosso caráter em cada situação que nós estamos. Isso aconteceu também aqui, naquele momento. Deus os estava testando. Esse momento difícil que eles estavam vivendo, pela vontade, pelo direcionamento de Deus, era um momento de instrução, era um momento didático, era um momento de ensino, porque nós somos forjados na sala de aula da vida diária, meus irmãos. Deus quer ver você expressar o seu cristianismo, a sua fé, em todas as situações. Deus está provando o seu sabor. Se você conserva, como diz Jesus, o sabor do sal, se não perde o valor, se serve para conservar o valor do seu coração, a sua fé serve para conservar a sua vida. Deus instruiu, Deus está nos convidando a entender o seu propósito no dia a dia, e até mesmo, meus irmãos, nas experiências amargas. Muito mais do que isso, meus irmãos. Moisés foi também um homem que bebeu da água amarga. Moisés poderia ter dito para aquele povo, quando eles perguntaram para ele, o que é que nós vamos beber, Moisés? Moisés poderia ter dito, eu sei lá, eu também bebi da água, eu sei que ela está amarga. Eu sei. Mas esse homem, meus irmãos, nos ensina como um coração pode ser adocicado pelo Senhor. Como um coração, mesmo numa situação de amargura, difícil, adversa, pode permanecer dócil. Pode permanecer firme, alerta. Eu vou muito mais além. Moisés foi o único dos 3 milhões que fez a coisa certa, meu irmão, que fez a coisa que era preciso fazer. Poderia citar tantos nomes, tinha Arão, tinha uma Miriam, que estava cantando ali, e agora estava calada, cadê Miriam agora? Tinha tanta gente, tinha Josué, tinha Caleb, que vão aparecer lá em Números, tinha os 4 sacerdotes, filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, tinha um tal de Aholiabe, que foi usado por Deus para construir o tabernáculo, tinha um Meldade, tinha Eldade, que receberam do Espírito do Senhor, que repartiu da parte de Moisés, e eles profetizaram no arraial, tinha um Ur, que segurou as mãos de Moisés, enquanto ele abençoava o povo, e o povo batalhava, tinha tanta gente, mas naquela manhã só se levantou Moisés, porque são muito poucas as pessoas instruídas, que aceitam a instrução da parte do Senhor, para transformar situações de amargura em situações de doçura. Quão poucos, meus irmãos, infelizmente nos diz esse texto, quão poucos são as pessoas na igreja de Deus dispostas a não turvar ainda mais as águas que estão turvas, que estão turbulentas. Quão poucos são aqueles que fazem pontes ao invés de construírem muros. Quão poucos são aqueles que são ousados para trazer o coração à unidade, para despertar, para clamar, para se colocar na brecha da oração, para que a oração revele que a amargura, que o momento de dor é uma oportunidade para que o coração seja adoçado. Naquela manhã, ou naquela tarde, ou naquela noite, eu não sei, se levantou apenas Moisés, mas Moisés é o exemplo de Deus para que a gente faça isso na nossa casa, para que a gente faça isso na nossa igreja, para que sejamos eu e você promotores de paz, pessoas que adoçam a vida, adoçam a experiência de outras pessoas, meus irmãos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos dá provas amargas, meus irmãos, para nos ensinar como é possível adoçar os nossos corações. Não há coração que esteja envolvido, tão empedernido, que esteja tão turvado, a mente que esteja em tanta confusão, que não possa ser tocada por Deus e ser usada como instrumento para adoçar a vida. Em último lugar, meus irmãos, a última lição é que a obediência a Deus cura o amargor das pessoas. A obediência a Deus
curam a amargura das pessoas. No versículo 26, nós temos o que talvez seja o conteúdo dessas ordenanças, desses estatutos, desse ensinamento de Deus, porque afinal de contas Deus diz para o povo mesmo: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos. Portanto, observem os verbos aí, queridos irmãos, são todos verbos de atenção, são todos verbos que reclamam um ouvir diligente a voz, a vontade de Deus, a submissão àquilo que é a sua vontade. Se vocês ouvirem, se vocês fizerem, se vocês obedecerem aquilo que precisa ser feito, o que acontecerá? Diz o versículo 26, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. E alguém pode perguntar, mas o que tem a ver os egípcios agora? A gente está falando de deserto, é de água amarga. O Egito já ficou para trás. Tem tudo a ver, meu irmão. Tem tudo a ver. Essa frase não é minha. Alguém já disse alguma vez que Deus levou 40 anos para tirar o povo do deserto, mas levou a vida inteira daquele povo para tirar, levou 40 anos para tirar o Egito, tirar o povo do Egito, mas levou a vida inteira para tirar o Egito do povo. Nós ainda não somos santos perfeitos, nós ainda carregamos um pouco da corrupção do Egito nesse sentido, o espiritual, não da nação hoje do Egito, que inclusive existem muitos irmãos egípcios que são irmãos nossos na fé. Existe muito do Egito ainda no nosso coração, e mais uma vez, Deus fala para o seu povo, fala para mim, fala para você, não sejamos indolentes, não sejamos relaxados, não pensemos que nós estamos infensos a essa situação, porque o problema dos egípcios, e é por isso que eles são citados aqui, foi a desobediência, a falta de credulidade naquilo que era a vontade do Senhor. O Senhor chegou por meio de Moisés e Arão e disse: deixa o meu povo ir. Faraó se recusou e com ele toda a aquiescência do seu povo. Portanto, aquele povo descreu da existência de Deus, e mesmo passadas as 10 pragas, inclusive essa é a sucessão dos eventos, 10 pragas, libertação pelo Mar Vermelho e agora o deserto. Está totalmente ligada a essa situação com a situação das 10 pragas. A abertura do Mar Vermelho é a culminância da libertação. E é isso que Deus está dizendo para eles. Aquele povo sofreu no Egito porque eles me desobedeceram, porque eles negaram acreditar em mim, acreditar na minha vontade. Para que isso não aconteça com vocês, obedeçam a minha vontade, façam aquilo que eu desejo, creiam em mim, creiam que eu estou guiando vocês, mesmo no meio de um deserto amargo, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. A palavra cura, meus irmãos, é usada em outra parte da Escritura, em Gênesis 50, capítulo 2, e ela é usada para os médicos egípcios que embalsamaram o corpo de José. Portanto, se fala de cura, aqui se fala de medicina. Momento de amargura, que a gente tanto detesta, obviamente, ninguém quer sofrer, é também um momento em que Deus se revela aos nossos corações. É um momento de experiências profundas com o caráter de Deus. Se Deus está nos conduzindo para esses momentos de dor, em que a gente não entende, meu Deus, como é que a situação foi chegar nesse ponto? Eu sou servo, a minha família é serva, mas a gente chegou nesse ponto. É porque Deus quer revelar o seu caráter a você. E o que Ele revela aqui para aquele povo? Revela para mim, para você, que Ele é o médico da nossa alma, meu irmão. Que Deus é o médico das nossas almas. Ele se revela nessas águas amargas, nessa experiência como médico de nossas almas. E a obediência à sua vontade é o remédio que Ele prescreve para a nossa cura.
Aqueles homens e mulheres precisavam daquelas águas amargas para que aquele gosto revelasse a amargura que estava dentro deles. E que eles orgulhosamente não queriam reconhecer o Egito que estava latente em seus corações. Contudo, meus irmãos, Deus é o remédio, Deus quer que através desse remédio da obediência, nós também o percebamos como aquele que cura a nossa alma. E nessa manhã, meu irmão, eu não sei o que é que Deus quer que você obedeça. Eu não sei especificamente na sua vida a vontade de Deus que precisa ser obedecida. Eu sei que o caminho para a sua cura, meu irmão, para a situação mudar na sua vida, é a obediência. A Escritura tem muitos mandamentos. Talvez nessa manhã o Senhor esteja dizendo para você que você precisa obedecer o mandamento de orar sem cessar, porque você parou de orar por aquela pessoa. E foi por isso que a situação em seu coração se turvou tanto. O mandamento da Escritura também traz: não despreze o Espírito Santo. Algumas pessoas têm se esquecido desse amigo do nosso coração, do gozo, da alegria de estar aos pés de Jesus, de dizer: Espírito Santo, Tu és a alegria da minha alma. O prazer da Escritura, de ler a Bíblia, de estar em oração. Talvez em outras pessoas, a ordem que precisa ser obedecida seja: perdoe. Perdoai aqueles que vos perseguem. Talvez a ordem de Deus seja: ame o teu próximo como você tanto ama você. Talvez a ordem para você, meu irmão, minha irmã, seja: vá pedir perdão. Vá pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu marido, para o seu filho, para o seu tio, para a sua tia. Eu não sei, meus irmãos, mas é uma coisa eu sei: se nós obedecermos a voz de Deus, nós seremos sarados. Então, diz o versículo 27, eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, meus irmãos, porque Deus não tem só amargura para nós, meus irmãos. Deus tem, até no meio do deserto, Deus tem locais de refrigério para a nossa alma. E eu também estou aqui para falar isso para você, meu irmão. Não se desespere, não. Se Deus está tratando você, mais adiante você vai entender por quê. Sei que muitas pessoas carregam essa dúvida no coração: meu Deus, por que tenho vivido isso? Meu irmão, continue firme, deixe Deus tratar você. Ouça a voz de Deus no deserto, seja dócil, aceite o desafio, traga para a sua vida a instrução de Deus, para que Ele adoce o seu coração, para que Ele fale, escute a sua voz, porque Deus também tem locais de grande refrigério. Deus sabe encontrar para o seu povo locais de repouso, mesmo em meio aos desertos desse mundo. Então, que Deus abençoe a sua vida, que saia você e eu daqui nessa manhã com essa disposição de fato, de provarmos essas águas e sairmos muito melhores do que somos, adocicados pela vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque Tu és, ó Pai, o guia das nossas almas, que conduz a nossa alma, Senhor, a locais de descanso, mas ainda que nós adentremos o vale da sombra da morte, é também o Senhor o nosso pastor. Tu és aquele que ensina a nossa alma, Tu és, ó Deus, o provedor de todo conhecimento que nos é necessário para a vida. Tu também, Senhor, é o médico que está curando todas as instâncias do nosso coração, que sonda e conhece as nossas intenções e desejos. Eu peço nessa manhã a graça especial do Senhor sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, sobre essa igreja que está aqui. Que em nome de Jesus, Senhor, essa experiência seja nossa hoje, sejamos convidados, tocados, e o Senhor mesmo nos cure, ó Deus, em nossa amargura, de nossa falta de fé, de confiança, da nossa recalcitrância contra o Senhor, das nossas falsas justificações, das nossas, ó Deus, falsas compreensões de Tua vontade. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus.
para que a glória seja tua, para que sejamos teus mais do que nunca, Senhor. Pedimos isso humildemente, Senhor, agradecendo a tua graça de sempre, ó Deus, nos conduzir para as águas que trazem alegria e conforto, que tiram a sede do nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, assim, em nome de Jesus.